E se você tivesse hoje R$ 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, como você se sentiria? Talvez quando você se faz essa pergunta, eu estou fazendo ela para você, você fica pensando assim, nossa, se eu tivesse esse dinheiro, eu seria uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, muito mais tranquila. E isso pode ser que seja uma verdade, isso pode acontecer com você. No entanto, nesse vídeo eu quero trazer para você reflexões e casos reais de pessoas que eu atendi para desmistificar um pouco dessa coisa da relação que eu tenho entre dinheiro e como eu me sinto, ou do dinheiro e como eu ajo diante da vida, tá? Muito importante isso daí. Meu nome é Rafael Recidive, eu sou especialista em clareza financeira e eu estou aqui porque eu ajudo você a fazer o dinheiro sobrar e a viver em paz com as finanças. E no tema do vídeo de hoje, eu quero começar falando para você sobre o que está por trás do sofrimento que as pessoas sentem quando estão sem dinheiro e também quando elas estão com dinheiro, né? E aí eu fui entendendo isso ao longo de uma jornada de 9 anos trabalhando em um banco, quando eu comecei a ver pessoas que faziam 3, 5 mil reais por mês e tinham uma vida boa, conseguiam viver uma vida simples, mas tranquila dentro daquilo que era possível, né, para aquela situação. E eu atendi e vi ali as pessoas que faziam 30 mil, 50 mil, 70 mil viverem uma verdadeira desorganização financeira ou às vezes conseguiam ter dinheiro, não estava com problema financeiro de desorganização, de falta. No entanto, se sentiam muito ansiosas, preocupadas, em estados emocionais menos que positivos. Por que que isso acontece? Com esses exemplos que eu te dei, já fica evidente que o problema não está no dinheiro, né? O dinheiro me parece então que ele é uma ferramenta. Ou seja, tem a pessoa que sofre porque está sem dinheiro ou endividado, tem a pessoa que sofre porque tem dinheiro, não está endividado, tem a pessoa que está em paz, sem dinheiro, muito difícil, mas se a pessoa tem uma renda X ali, ela consegue viver dentro daquilo, ela fica em paz também. E tem a pessoa que está em paz também porque tem uma boa renda, consegue fazer uma vida boa, está no estágio de maturidade financeira elevado, consegue lidar bem com essa questão financeira, né? E ali eu já atendi de tudo, assim, ó. Já atendi pessoas que têm R$ 1 milhão, pessoas que com 5 milhões de reais, que é aquilo que a maioria das pessoas gostariam de ter, estavam se sentindo extremamente ansiosas e preocupadas, assim, com medo enorme de perder esse dinheiro. Foi muito interessante que há algum tempo, na mesma semana, eu atendi duas pessoas. Uma que tinha um sonho, e o sonho dela era ter uma SW4, e eu atendi outra que tinha acabado de comprar uma SW4. Falou assim, Rafael, eu compro tudo que eu quero. Eu comprei uma SW4. Só que quando eu entrei dentro daquele carro, eu senti uma tristeza. Uma tristeza. E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que essa pessoa se sentiu triste? Aquele que não tinha, ficava achando que a vida dele toda ia se resolver quando ele tivesse. E aquele que tinha, se sentindo extremamente triste, depois que entrou dentro daquele carro que ele acabaram de comprar, um carro de 400 mil reais, né? Então eu comecei a aprofundar nos estudos para entender um pouco melhor o que está por trás dessa dor, né? Disso que não se preenche com dinheiro ou com coisas externas, com coisas efêmeras, né? Porque é interessante a gente observar o seguinte, o conceito das coisas, né? Então, a gente tem de um lado a euforia, tem do outro lado a alegria, né? Euforia é aquilo que você sente quando você está numa festa, quando você está em um evento festivo, quando você está, enfim, comprei um carro novo, comprei algo novo, tem uma certa euforia, né? Aquela dose de dopamina, aquela coisa maravilhosa, aquela sensação de prazer momentâneo, porque estou realizando algo. No entanto, essa euforia é totalmente efêmera, ela passa. Enquanto, se a gente cultiva a alegria, sentimentos realmente elevados como o da alegria, a gente vai encontrar isso principalmente nas experiências, e isso foi inclusive motivo de pesquisa do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que ele comprovou lá nas pesquisas que as experiências valem mais do que as coisas, quando a gente está falando de construir uma vida com qualidade, né, com bem-estar, uma vida que realmente faça sentido, que a gente tenha esse sentimento de que a minha vida está valendo a pena. Essa pesquisa mostra que quando você compra um bem,
você tem aquele pico, né, de euforia ali inicial e rapidamente aquilo cai. Quando você vai vivendo experiências, seja um passeio, seja ir a um restaurante, seja fazer algo legal com a sua família, com as pessoas que você gosta, isso tende a manter o seu estado de bem-estar por mais tempo, tá? Então, o que é, Rafael, de fato, que está por trás de todas essas questões? Bom, na minha experiência, atendendo centenas de pessoas, nos estudos que eu já fiz, eu percebo que a situação financeira está totalmente relacionada com a situação financeira e como eu me sinto em relação àquilo que eu estou vivendo, está totalmente relacionada com a imagem que eu tenho sobre mim mesmo, com essa falta de identidade, essa falta de entender qual é o meu valor, apesar de tudo aquilo que eu tenho, que eu deixo de ter. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui e está passando muitas dificuldades financeiras. No entanto, ela tem uma casa, ela tem um carro, ela sustenta uma vida que, aos olhos das outras pessoas, é maravilhosa. No entanto, quando ela põe a cabeça no travesseiro e ela vai descansar, ela começa a sofrer todas as consequências dessa vida de mentira, essa vida que está acima do padrão que ela deveria estar. E aí a pessoa entra nessa crise, mas ela não dá conta de sair, por quê? Por causa da pressão social e das expectativas. É viver em função daquilo que o outro vai achar de mim. E aqui eu já abro um parêntese na nossa conversa para salientar, para reforçar a importância da sua moradia nessa história toda. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou morar em um condomínio. Beleza, você vai morar no condomínio? Ok. No entanto, morar num condomínio não significa só você pagar um aluguel de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou você comprar uma casa de 2, 3 milhões, ou até mais do que isso, dependendo de onde você está. Significa entrar em um ambiente que vai te pressionar de alguma forma a viver uma vida num padrão diferente de você que está morando hoje fora do portão do condomínio. É evidente que é isso. Então, assim, o cliente que mora em condomínio, ele gasta 9 mil com o supermercado por mês. O cliente que mora fora de condomínio e faz as mesmas coisas, gasta 5 mil com o supermercado por mês. O cliente que está fora do condomínio gasta 5 mil reais para comprar um sofá. O que está dentro do condomínio gasta 15 mil para comprar um sofá. Entende? Porque você não vai morar ali e ter as mesmas coisas que você teria morando fora dali. O próprio padrão da sua casa não pode ser o mesmo, porque você não vai fazer um barraco, uma casa pequenininha dentro de um condomínio de alto padrão. Então, é prestar atenção nisso. Não é errado morar no condomínio, não é errado ter muito dinheiro, comprar uma SW4, fazer todas essas coisas. Não é sobre isso. A questão é, qual é a motivação que me faz tomar essas decisões e ir por esse caminho? Como é que eu estou me sentindo internamente, principalmente quando eu estou sozinho, quando eu vou dormir, eu estou em paz com as finanças em função dessa vida que eu estou levando? Ou essa vida está custando caro, está custando a minha saúde, está custando a minha paz? Então ficar muito atento a isso, porque essa pressão social, expectativas que vem muito do ambiente que você está vivendo, é uma questão que às vezes pressiona muito a pessoa, que faz ela às vezes adoecer e criar problemas de diversas ordens. E normalmente esse vazio também interno que a pessoa tem, que ela fica tentando resolver com coisas externas, seja com bebida, com compras, com consumo, com morar no lugar que ela quer morar, esse vazio interno só é preenchido com uma coisa: o conhecimento de si mesmo, esse conhecimento desse mundo interno e o conhecimento que nos leva aí a realmente ter essa confiança na vida, porque a gente encontra com o Criador, né? A gente encontra Deus. Eu compreendo que toda negatividade é falta de Deus. E aí quando eu falo isso, você pode falar assim, vem ele falando das crenças dele. Isso é compreensão e isso é algo que eu tenho experimentado na minha vida, né? Quando você realmente entende que existe algo que é muito maior do que eu, que coordena todas as coisas e que mantém tudo vivo, quando você realmente entende que isso existe, você sabe que isso existe, você confia nisso, a vida ganha outra dimensão, porque você começa a ver as coisas e essas coisas elas começam a ter uma importância cada vez menor. E mais uma vez, não é que as coisas materiais têm uma importância menor, então eu vou rejeitá-las ou eu não vou querer ter coisas materiais. Não é sobre isso. É sobre entender que as coisas materiais elas são muitíssimo importantes, e o dinheiro, né, é muito importante
para potencializar as coisas da minha vida, para potencializar a riqueza da minha vida. Pode sim me trazer mais bem-estar se eu souber o que fazer com isso daí, porque eu posso comprar qualidade de vida com dinheiro. No entanto, essa compreensão maior sobre a vida, ela me faz não depender dessas coisas para ficar bem. Porque aí é que tá, quando a pessoa só fica bem quando ela recebe um dinheiro, até de muitos empresários, por exemplo, o cara fatura, ele tá bem, ele não fatura, ele tá mal, ele fatura, ele tá bem, ele não fatura, ele tá mal, fica nessa gangorra emocional. Ou seja, quem está comandando a vida dele é o dinheiro, é o faturamento, entende? Se ele entende que o faturamento é uma parcela da vida e ele não fica sofrendo com esses altos e baixos que podem acontecer, ele vai ter mais disposição, mais energia, mais espaço mental, mais alegria, mais confiança. E aí ele consegue até pensar em estratégias e outras coisas mais para crescer o próprio trabalho, para fazer mais faturamento e principalmente para fazer a clareza financeira, que é o que vai fazer ele faturar e ao mesmo tempo ver o dinheiro, né? Porque a maioria fatura, mas não vê o dinheiro. Então é muito importante você entender isso, tá? Uma coisa externa, material, nunca vai resolver um problema que é interno. Uma coisa externa nunca vai tampar um buraco que é interno, um vazio existencial, uma dor que é aquela que todos nós às vezes sentimos porque queremos encontrar algo que é maior do que a gente, mas no entanto, como a gente não sabe por onde procurar, às vezes a gente fica querendo distrair com as coisas materiais e aí é que entra o perigo. Muitas pessoas assumem compromissos além da medida, compram mais, consomem mais, tentando resolver esses problemas que são internos com as coisas, e isso nunca tem solução dessa forma, porque uma coisa que você compra agora e que é novo, é nova, daqui a pouco ela não é nova mais e tem uma outra mais cara, uma outra melhor, uma mais nova. Não tem limite, não tem limite. Tá? O cliente que tem 5 milhões de reais, só de renda com investimentos, ele faz 40 mil reais no mês e gasta 100 mil reais. Não tem limite. Tá? O cliente que às vezes mora em condomínio, que eu já atendi, que assim, gasta 120 mil por mês no cartão de crédito, tem um monte de carro, um monte de coisa e está vendendo tudo. Por quê? Foi assumindo compromisso, fazendo um monte de coisa, tentando encontrar felicidade e essa felicidade não chegou e aí ficaram os problemas financeiros para serem solucionados. Então, eu quero que você saia desse vídeo pensativo, né? Não é para você acreditar no que eu estou falando, ou para entender que isso aqui é a verdade universal, mas que você faça essas reflexões. Onde é que você está buscando a felicidade e por que é que você está achando que é a SW4 que vai resolver os problemas da sua vida, né? Enquanto você tem a SW4 como objetivo e você trabalha para conquistar, que tal você também cuidar um pouco dessa parte que é talvez a mais importante, né? Que é conhecer esse mundo interno para que você possa se sentir melhor agora, para que você possa também fazer um processo de planejamento. Na minha experiência, quando eu faço a jornada da clareza financeira com os clientes, eu vejo que se o cliente está muito focado nas coisas externas e só nisso, ele tem muita dificuldade de fazer o processo. Porque quando você começa a olhar os números, você começa a sentir uma certa dor da consciência de ver aquilo. Talvez você não criou uma vida financeira que é aquela que você gostaria, então você evita olhar para essa questão. Mas a partir do momento que você entende que aqueles números ali não são apenas números que servem para você identificar em você aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado, que é a pessoa que você é e a pessoa que você vai se tornar para ter o dinheiro que você quer ter e viver em paz com aquilo, enquanto você não entender isso, você vai ficar sofrendo, seja sem dinheiro ou seja com dinheiro. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você e eu quero agora te encorajar então a dar mais um passo junto comigo, se fizer sentido para você, a jornada da clareza financeira. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você do meu treinamento Clareza Financeira, onde eu te ensino a fazer sobrar dinheiro e a viver em paz com as finanças por meio de um método passo a passo. Tá? Você vai saber mais clicando na descrição desse vídeo. Pode colocar um comentário aqui também para saber, para compartilhar comigo se você tem alguma experiência a respeito disso ou feedback sobre o que você achou desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Bora prosperar. Eu vejo você nos próximos vídeos.